assuntos importantes nesta sexta-feira. Claro que você é o nosso convidado especial. Para começar, destaque que chega de Brasília. O Ministério da Fazenda confirmou que o Brasil deverá ter o maior imposto do mundo, após aquelas alterações que foram feitas na regulamentação da reforma tributária na Câmara Federal. Em uma nota técnica, a equipe econômica afirmou que a alíquota padrão deve chegar aos 27,99%. Essa mudança com o maior peso foi a inclusão das carnes na cesta básica e o aumento do benefício tributário para o mercado imobiliário. Muitos aspectos dessa notícia que a gente precisa analisar com os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila, já preparado, conectado. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Havia, uma projeção que o nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, pudesse estar entre os maiores do mundo. E agora tem a confirmação, inclusive, com esse parecer técnico no Ministério da Fazenda. Não estaremos entre os 5 maiores do mundo. Seremos o primeiro. Se essa informação se confirmar, teremos o maior IVA do mundo, Dávila. Caniato, é uma vergonha. Boa noite a você, boa noite à nossa audiência, boa noite ao Mota e ao Beraldo. É uma vergonha. E esse número de 27,99% ainda é por baixo, porque pode ser ainda maior se esta regulamentação da reforma tributária sair do Senado com mais privilégio. Esse é um enorme desafio. O Brasil tem uma incontinência tributária, gasta muito mais do que cabe no nosso PIB. Pela primeira vez agora, as pessoas vão saber que o Brasil paga a maior carga tributária do mundo. Já era assim, mas como ela fica camuflada nos produtos, nesta cumulatividade de produtos na cadeia, nós não percebemos. Só que agora nós vamos perceber. O IVA vai escancarar que o Brasil tem a carga tributária mais alta entre os países emergentes. E vai ter o IVA, o Imposto de Valor Agregado, mais alto do mundo. Por que isso, Caniato? Porque o governo, o Congresso Nacional mantiveram uma extensa lista de privilégios. O que são privilégios? São regimes especiais para categorias, para setores. Isso faz com que tenha subsídios, isso faz com que tenha o que nós chamamos das meia-entradas, isso faz com que o Brasil tenha que um setor pagar o dobro de imposto para cobrir o subsídio de outro setor. Então, veja só. Na conta de luz, pagamos quase 50%. Na cervejinha, 60% de imposto. Na conta de eletricidade, pagamos 50% de imposto. O que tudo isso mostra? Impostos que temos de pagar para financiar subsídio. Sabe por que a luz no Brasil é tão cara, a eletricidade que nós pagamos em casa? Para subsidiar as energias renováveis, que não precisam mais de subsídio num país que tem abundância de sol e de vento. Mas é isso que faz a conta ficar cara. É o subsídio embutido em cada coisa. E esse exemplo da energia acaba se extrapolando para todos os outros setores. Por isso que nós vamos ter o maior IVA do mundo. Nós sempre alertamos aqui nos pingos nos is. O Congresso tinha que colocar um teto máximo de 21%, que já é o percentual mais alto da América Latina, e ter um piso de 15% para trabalhar nos próximos 5, 6 anos para reduzir a carga tributária. Nada disso foi feito. Foi mantido esse verdadeiro continente de privilégios para vários setores. Todo mundo acabou ganhando uma meia entrada. E quem paga a conta somos nós. Isso é muito importante porque mexe com todos os cidadãos, todos os brasileiros. Cada movimento que você faz, cada compra que você fizer, cada boleto que você pagar, haverá incidência do imposto. E é disso que se trata. Uma alíquota de 27,99% seria o maior IVA do mundo. Vamos chamar o Roberto Mota? Mota, Ministério da Fazenda confirmando a elevação da alíquota padrão do IVA para 27,99%. Essa informação consta na nota técnica que foi emitida pelo Ministério da Fazenda. A justificativa são as alterações feitas pela Câmara dos Deputados. Enfim, o Dávila trouxe as suas análises sobre aquelas muitas isenções que foram concedidas a muitos setores. Enfim, é sempre importante que você reforce aquela informação. Bem, o programa avisou, né? O programa avisou
E o programa sempre disse: experimenta reduzir as despesas, reduzir os gastos do Estado, em vez de aumentar imposto. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. A realidade é que alguns países querem ter o edifício mais alto do mundo. Outros querem ter a melhor educação do mundo. O Brasil vai ter que se contentar com o maior imposto do mundo. Eu achei curioso, Caniato, essa informação de que a alíquota do IVA ela está sendo estimada em 27,99%. Isso me lembra aquelas lojas que colocam o preço do produto em R$ 49,99, achando que assim elas vendem mais do que se colocar logo R$ 50. Eu sempre desconfio desses cálculos com muita precisão, com muita casa decimal, e eu sempre desconfiei dessa reforma. Nós avisamos aqui. Parece que o Ministério da Fazenda deu a seguinte declaração: as alíquotas de referência definitivas só serão conhecidas após o término da transição, quando estará em pleno vigor um sistema tributário radicalmente distinto e muito mais eficiente do que o atual. Deixa eu traduzir para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. O valor da alíquota vai ser o que eles decidirem. E a gente só vai saber disso daqui a alguns anos. Programa Os Pingos nos Is, em destaque a regulamentação da reforma tributária e o parecer técnico do Ministério da Fazenda, indicando que o imposto sobre valor agregado do Brasil deverá ter a quantia, o percentual de 27,99%, seria o maior IVA do mundo. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. É preciso, claro, discorrer sobre essa projeção. Possivelmente esse percentual pode aumentar e muitas consequências, principalmente para os mais pobres, né, Beraldo? Pois é, Caniato, essa vida tributária no Brasil, ela é sempre desafiadora e está sempre mudando. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Bom, primeiro a gente tem que ver a realidade hoje. O que aconteceu nesse último ano e meio? Todas as oportunidades que surgiram foram aproveitadas para aumentar imposto. Então, temos os impostos aí em cima das compras nos sites chineses, impostos em cima de que tem investimento no exterior, imposto disso, imposto daquilo, e vai se aumentando a arrecadação, forçando a barra em cima do contribuinte. Essa é a dinâmica que prevalece. Então, quando a gente olha para essa definição dos 27,99% de alíquota do IVA, quando isso foi implementado de fato e levará alguns anos, é claro que neste modelo atual de governo, caso tenhamos algo semelhante naquele momento, se houver necessidade de caixa, o governo não estará contente com essa alíquota. Ele vai encontrar caminhos ou para aumentá-la ou para criar novos tipos de tributação. Então, no fundo, vendo como funcionam as coisas no Brasil, ou como funcionaram até hoje, nós não temos absolutamente nenhum motivo para acreditar que temos efetivamente delineado o que será a realidade do Brasil do ponto de vista tributário com essa reforma, com a adoção do imposto de valor agregado. E aí tem um outro aspecto importante para a gente chamar a atenção, Caniato, que é o papel que o comércio em geral terá nessa nova realidade tributária. Não se pode mais ter no país esta inclusão dos impostos nos preços das coisas. A gente precisa que o Brasil adote um modelo que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem o preço anunciado do tênis, da roupa, do telefone, seja lá do que for, do restaurante, de tudo. Quando vem a conta, os impostos aparecem acrescidos. E você tem a consciência exata de quanto dinheiro, além do custo do produto, você está tirando do seu bolso para entregar ao governo. Isso será fundamental para que finalmente o cidadão comum desperte esta consciência do quanto ele trabalha para ganhar dinheiro e entregar para o governo.
Quem sabe assim e só assim nós teremos uma revolta no Brasil de pessoas que não aguentam mais dedicar tempo precioso da sua vida para trabalhar, pegar esse dinheiro, entregar para o governo e ter de volta uma estrutura ineficiente, pesada, inchada, serviços públicos de péssima qualidade em vários aspectos da vida, essa insegurança que convivemos todos os dias nas ruas do Brasil, péssimo sistema de saúde e por aí vai. Pois é, são vários aspectos que a gente precisa trazer, refletir, analisar e debater com os nossos comentaristas. Dávila, há muitos e muitos anos você debate, traz informações, escuta sugestões, já viajou para vários lugares do mundo, pôde observar quais são os modelos tributários que funcionam em várias localidades. Enfim, tem países que adotam sistemas mais eficientes, também não são países que têm todos os seus segmentos funcionando perfeitamente, países em desenvolvimento, mas sistemas tributários mais eficientes. Queria que você trouxesse a sua explicação para o público que nos acompanha, para o cidadão que gosta de acompanhar a Jovem Pan News, que gosta de entender a notícia, o raio-x das informações que são debatidas. Quais são as consequências para o brasileiro, para o trabalhador, quando a gente fala de um IVA de 28%? E a segunda parte da sua análise, o que é possível ser feito agora? Porque, assim, quando solta essa nota técnica, de certa maneira, a Fazenda também acaba jogando para a plateia, né? Porque o Congresso ainda vai debater isso. É verdade, Caniato. Em tese, o imposto de valor agregado é o sistema tributário adotado praticamente por todas as nações desenvolvidas. Por quê? Ele é muito bom na tese, porque na tese o que ele faz é acabar com a cumulatividade de impostos. O que significa isso? Por exemplo, você planta lá o algodão, aí você vende o algodão para uma tecelagem, paga imposto. Aí a tecelagem transforma aquilo em tecido, paga imposto. Aí faz a camisa, paga imposto. Aí vai para o comércio, paga imposto. Então, em cada processo dessa cadeia, você vai pagando imposto. E isso cria enormes distorções. A segunda coisa muito ruim do sistema atual é que você taxa demais o consumo e menos a renda. E todo sistema justo, você deve taxar mais a renda do que o consumo. Por quê? Porque no consumo, Caniato, os mais pobres pagam mais imposto. Por mais rico que você seja, você não vai comer 10 quilos mais de feijão do que o pobre. Você não vai comer mais de 10 quilos de arroz. Então, o que acontece? Todo imposto focado no consumo, os mais pobres pagam mais que os mais ricos. Então, você tem que taxar a renda. Então, essa é outra coisa boa do imposto de valor agregado. E a terceira é a simplificação de regras. Hoje, você tem um modelo tributário para cada estado, tem compensação. O que isso faz? Cria uma enorme insegurança jurídica e cria o que a gente chama do passivo tributário. O que é isso? Briga judicial por causa de pagamento de imposto. Eu já dei esse número aqui nos Pingos nos Is e é para mim um dos números mais chocantes. O Brasil tem de judicialização tributária 75% do PIB. A média dos países ricos, desenvolvidos da OCDE é 0,28 contra 75% do PIB. Então é óbvio que precisa fazer uma reforma tributária, adotar o IVA para simplificar esse sistema, acabar com essa cumulatividade de imposto que distorce, acaba com a competitividade do Brasil e, por fim, taxar mais a renda do que o consumo. Então, na tese está correta. Mas nenhum outro país do mundo tem essa árvore de Natal de benefício, de isenção fiscal, porque isto acaba criando novamente a complexidade que o imposto de valor agregado devia acabar. Então, nós temos hoje um país no qual o setor privado é viciado em Estado. E ele vai a Brasília, não é defender a alíquota menor, ele vai a Brasília defender subsídio para o seu setor. E isso causa enormes distorções. Por isso que nós vamos ter o maior IVA do mundo. Porque se a iniciativa privada estivesse em Brasília lutando para diminuir a alíquota, nós teríamos uma outra realidade. Mas não. Cada um pega o seu jatinho, vai para Brasília para defender a alíquota do seu o subsídio do seu setor. E isso causou essa enorme distorção que vai fazer com que nós paguemos o imposto de valor agregado mais alto do mundo. Pois é, quando o Dávila fala dessas isenções que foram concedidas a alguns setores, viu, Mota? Os lobistas trabalharam, hein? E parece que muitos se deram bem, porque
Isso acaba impactando no imposto de valor agregado, mas certamente vários setores vão gozar de uma alíquota muito menor, sob a justificativa de que são setores importantes, estratégicos, enfim, sempre aquela história, né? Eu vou ter que abrir um voto dissidente aqui. O Dávila é muito generoso. Ele acredita muito ele confia na boa intenção das pessoas, dos estadistas. Eu não sei se a gente ainda tem, Dávila, no Brasil e no mundo, massa crítica de estadistas com pensamento como esse que você expressou, né? Eu vou até me permitir ser um pouquinho mais ousado. Eu vou dizer que, na minha opinião, não existe sistema tributário justo. O tributo é fundamentalmente uma coisa injusta. Você só vai escolher em quem você vai concentrar a injustiça. Existe uma noção de que quem ganha mais deve pagar mais. Por quê? Você imagina uma pessoa pobre, que nasceu pobre, que venceu na vida com o suor do seu rosto, um sacrifício, acordando cedo, abrindo mão de um monte de coisas para poder poupar, para poder guardar, e termina a vida rico. Por que ele tem que pagar mais imposto por causa disso? Então você está cobrando do cara uma taxa pelo mérito dele, pelo esforço dele. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma lógica nisso. Eu tenho amigos libertários que dizem que imposto é roubo. Eu não penso exatamente assim. Mas a verdade que a gente precisa encarar é que o Estado moderno se tornou um parasita. É um peso que nós todos carregamos nas costas. Não adianta você discutir com um parasita e explicar a ele que ele tem que tirar menos do seu sangue, que você precisa de algum sangue para viver. O parasita não se importa com você. Ele quer engordar às suas custas. Então, eu vou repetir aqui a sugestão que eu já dei. Nós já temos a PEC de segurança pública, né? Que é a PEC do Pingos nos Is aqui. E eu vou repetir aqui o meu Plano Nacional de Redução de Impostos. Vamos deixar de hipocrisia. Se a gente não fala de redução de impostos e não coloca uma meta, então a gente está falando de aumento de impostos. Se a gente deixar para os burocratas de Brasília, depois do final do período de transição, resolverem para onde é que o Brasil vai, pode ter certeza. Vai na direção do aumento de impostos. Então, meu plano, vou repetir, a carga tributária hoje é 40% do PIB, em 10 anos vamos reduzi-la para 20% do PIB. Tem que ter essa meta. Os nossos políticos têm que trabalhar. E olha, se não gostarem da meta de 20%, que eu sei que esses burocratas gostam de um cálculo complicado, então a gente desce para 19,99%. Pois é, agora na esteira do que disse o Mota, quando ele lança esse desafio, Beraldo, quantos passos a gente precisaria dar para trás para falar em redução de impostos? Porque assim, não me parece factível discutir redução de impostos se não revisar os dispositivos que tratam de universalização dos serviços públicos, né? Constituição de 88, quando garante educação, creche, muitos serviços para toda a população, fatalmente isso acaba esbarrando na necessidade de você ter um Estado gigantesco, gordo, que arrecade cada vez mais. Não me parece que fecha essa conta, né, Beraldo? A gente precisaria revisar uma série de coisas, inclusive a máquina pública, os cargos públicos. Tem cargos que muitas vezes a administração pública faz um concurso público, mas aquele cargo não tem mais serventia nenhuma, né, Beraldo? A gente precisaria revisar absolutamente tudo quando a gente fala de serviço público, né? Pois é, você perguntou quantos passos a gente teria que dar para trás. Na verdade, a gente teria que correr a São Silvestre de ré. E nem assim, talvez, a gente conseguiria começar a resolver esse problema, Canhato, porque o Brasil ele tem um problema original na sua fundação, né? O nosso pecado original. O Brasil foi concebido errado, o Brasil foi concebido desde a sua independência, quer dizer, quando era colônia, né? Como toda colônia, era um exportador de riqueza para a coroa. Depois ele se torna independente num contexto em que a independência do Brasil ela aconteceu para manter o status quo e as benesses da elite. Não foi um movimento popular, não foi a população se manifestando, se revoltando
contra a sanha arrecadatória, muitas vezes, da coroa. Não. A elite chegou à conclusão de que, para evitar essa criação da identidade popular que pudesse se transformar numa ameaça ao controle do Estado brasileiro, né, que não havia, mas, enfim, que poderia haver Estado nesse sentido do país, do território, que era melhor que eles liderassem esse processo, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, desde lá, desde a nossa origem, o Brasil tem uma dinâmica para favorecer elite, para favorecer os amigos do poder. É por isso que é tão difícil um outsider se tornar um case de sucesso, um milionário, uma pessoa que, enfim, tem lá com seus próprios pés, com seus próprios recursos, a sua própria inteligência, intuição, força de vontade, com o seu trabalho, ele consiga chegar perto dos grandes poderosos do país. Se a gente olhar a elite brasileira hoje, quantas pessoas não chegaram lá através de uma relação com o governo, um fechar de olhos aqui, um empurrãozinho ali, um apoio acolá? Essa é a dinâmica brasileira. Então, hoje, quando a gente olha para essa reforma tributária, qual é o problema dela? É que ela não parte do princípio do volume de atividade econômica que você precisa ter para, dentro de um padrão de arrecadação compatível com o que é no mundo, para que o Brasil não perca competitividade, a gente então consiga garantir a receita necessária para o governo. Não, a conta é inversa. Eu preciso desse dinheiro, eu não conto com um aumento expressivo da minha atividade econômica, no máximo eu vou registrar crescimento do PIB, que não vem por causa de uma atuação do governo. O crescimento do PIB ele pode acontecer de várias formas, enfim, por vários motivos. E aí você tem inflação, crescimento, aumento populacional, por exemplo, e tal. E aí você calcula o quanto você precisa meter a mão no bolso do contribuinte, do brasileiro, para pagar a tua conta. E dane-se o Brasil e dane-se o brasileiro, porque não parte o pressuposto dessa reforma tributária, não parte do princípio que haverá melhoria do serviço público, como você mencionou, Caniato. Não está contemplado como objetivo dessa reforma tributária oferecer à população brasileira serviço médico de qualidade, rápido, respeitoso, com alta tecnologia. Não está fazendo parte dos objetivos dessa reforma tributária o Estado brasileiro conseguir fazer o investimento necessário nas polícias, na inteligência, nos equipamentos, no aumento de efetivo, na melhoria de salários. Não está contemplado nessa reforma tributária o Brasil ter condições de investir a sério na educação para revolucionar o nosso sistema de ensino, com escolas que têm uma infraestrutura decente, com prática de esporte para estimular a competitividade dos alunos, professores preparados, bem pagos, para que a carreira de professor volte a ser desejada e, a partir dessa carreira, o professor consiga ter uma vida digna. Nada disso está contemplado. A única coisa que está contemplado é pagar o custo de uma estrutura governamental absolutamente pesada e ineficiente. Então, o que se espera do povo brasileiro? Única e simplesmente que pague a conta, e dane-se se você continuar sendo assaltado, dane-se se você continuar ignorante, dane-se se você morrer na fila do hospital. O governo sai ileso de todos esses absurdos que impõem a vida do brasileiro. Então temos mais do que motivo suficiente para que a população se revolte. Mas aí a gente volta lá no nosso pecado original. A população brasileira foi treinada e continua sendo treinada para aguentar tudo de forma pacífica, quietinha, olhando para baixo e seguindo em frente. Dávila, Mota e Beraldo trouxeram pontos importantes, o Mota especialmente contestando aquele primeiro comentário seu a respeito do IVA. Queria que você trouxesse sua resposta, seu complemento, por favor. O meu amigo Mota, ele que é um idealista, que eu adoraria viver num Estado liberal pequeno, mas o problema é que o pacto
que foi feito, como você mesmo mencionou, Caniato, não só no Brasil, mas no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criar o Estado assistencial. Veja só o que aconteceu com a arrecadação. Tem um livro fantástico, viu, Mota, do Vito Tanzi, um grande economista que trabalhou muito tempo no FMI, e ele mostra que a arrecadação pulou mais ou menos de 18% do PIB antes da Primeira Guerra Mundial para 45% depois, nos anos 60, 70. O que é isso? É que depois da Segunda Guerra Mundial teve um grande pacto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, de que era preciso criar esse grande monstrengo chamado Estado assistencial. E o custo desse Estado faz com que aumentasse a taxação em relação ao PIB ao longo do tempo. Então, para reduzir, e alguns países, como os países escandinavos, chegou a 58% do PIB. E aí o que aconteceu? A Suécia começou uma grande revolução para diminuir essa carga. E que começou a fazer aumentar a eficiência do Estado, justamente como o Beraldo sempre prega aqui, e isso foi reduzindo a carga tributária. Por quê? Porque começou a parceria público-privada, começou a cortar benefício, mas não abriu mão do Estado assistencial, apenas ele se tornou mais eficiente. Então, qual é o problema do Brasil? Que nós temos os dois males. Nós temos uma carga tributária de país desenvolvido e um serviço público de péssima qualidade de mundo subdesenvolvido. Esse é o problema. Então, mostra a carga tributária brasileira que temos muita lição de casa para fazer para aumentar a eficiência do gasto sem ter de aumentar imposto. E aí o Mota está correto. Dá para diminuir o imposto e melhorar a eficiência do gasto. Agora, você não consegue fazer isso se começa o Estado a ser o Papai Noel que fica distribuindo subsídio para todo mundo. Aí não tem jeito. E aí, sabe o que afeta? A vida dos mais pobres. Por quê? Nos últimos 30 anos, Caniato, a redução do investimento público no Brasil caiu de 16% do PIB para 2%. 16% para 2% em 30 anos. O que é isso? O dinheiro, em vez de ir para melhoria, como sempre prega aqui o Mota e o Beraldo, para investimento em infraestrutura, tecnologia, capacitação das polícias, está indo para pagar benefício, está indo para pagar super salário, está indo para pagar cabide de emprego, está indo para pagar aposentadoria. Então, o que acontece? Esse dinheiro que deveria estar indo para o aumento da produção, para o investimento público, está indo para a despesa corrente. E aí o Estado brasileiro gasta demais, presta um péssimo serviço público e nós temos uma carga tributária de país desenvolvido. Então, aí, o Beraldo sempre traz esse tema que é muito importante, nós temos de repactuar que Estado nós queremos. Porque é definindo o Estado que nós queremos que nós podemos reduzir mais ou menos a carga tributária. Olha, esse é um tema fundamental, importante, que interessa a todas as pessoas. A gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz para debater com os nossos comentaristas.